Oi, gente, desculpa. Aqui em Indaiatuba, quando forma a chuva, se a energia dá uma oscilada, a NET infelizmente interrompe o serviço. Então fui lá e a luz deu uma oscilada e consegui voltar com a live agora. Então, voltando aqui ao nosso assunto, acabou que nesse movimento acabei perdendo o foco. Então, o que acontece? Quando Lúcia busca o Doté para projetar sobre o Doté a dor que doeu dentro do ego dela, ela já criou um mecanismo de defesa. Vou projetar. Tá doendo em mim ser abandonada, eu vou projetar em cima do Doté. Porque a culpa começa com o Doté, porque o Doté fez o jogo. Assunto esse que, até então, Maria, que fez o jogo, se aproveitou do assunto ou não, comentou com a terceira pessoa multiplicou o assunto e aproveitou para atacar Lúcia. Nessa brincadeira, eu conversando com a Lúcia, tinha perguntado para ela o ano de nascimento dela, que era 13, e falei sobre o que eu entendo desse subnúmero 13 na vida das mulheres. Desse movimento de movimento precoce, de solidão, de internalização, da pessoa que fica introspectiva, da pessoa que se isola. Eu parei no isolamento. Então, quem carrega 13 nessa questão do subeodu, que a primeira numerologia é a nossa soma toda de nascimento. A segunda barra é o nosso ano. E esse ano é quem condiz o que somos na parte negativa. Então, dentro do isolamento, Lúcia foi se isolando, pelo número 13 dela, buscando, esperando que Maria reconhecesse que ela não fazia mais parte da sua vida e querendo a famosa vingança. Agora vem uma outra questão muito preocupante. Quando ela se armou do movimento de mecanismo de defesa do ego chamado projeção, ela, ao mesmo tempo, me mostrou que ela já estava no mecanismo de defesa do ego chamado regressão, porque ela estava revivendo situações e pulsões emocionais lá do passado, onde talvez ela poderia ser uma criança com pouco amor, uma criança com excesso de vontade de ser amada, uma criança que queria mais atenção, uma criança que teve promessas não cumpridas, ou uma criança que não teve o livre-arbítrio da sua individualidade. Quando você, a partir dos 5 anos de idade, começa a se construir como ser humano, fazer suas escolhas, se uma mãe ou um pai te cobra de muita proteção, muito poder, muita harmonia, você cresce se sentindo indiferente, se sentindo fraco, porque você não conseguiu exercer a liderança sobre suas vontades, você não criou identidade. E um ser humano que não tem identidade, ele projeta nos outros a identidade. Então, primeira questão, Lúcia gosta de Maria. Lúcia diz que ainda é amiga de Maria, porém Maria não está falando com Lúcia. Ah, então Maria está certa, ele mandou Lúcia embora. Lúcia está certa, que quer a Maria de volta. O errado é o terceiro. Opa, o terceiro não é errado de nada. Foi o que eu disse a Lúcia. Se uma amizade chegou ao ponto de abalar pelo comentário de uma terceira pessoa, um tempo atrás, muito longo, antes de eu começar nessa coisa de estudar um pouco sobre as formas analíticas de vida, a Gibona da minha casa trouxe um comentário no meio de uma roda, ela falou assim, gente, não sei onde eu ouvi, mas a fofoca para ou acaba no ouvido do inteligente. Então, sim, Maria fez um comentário para João. Olha, João, fiz um jogo de búzios, um jogo do Doté, existem alguns prejuízos. Primeiro erro, Maria descreveu a vida dela. Quando Maria conta do jogo de búzios dela para os demais, ela está transferindo. Estou dando aos outros a necessidade de que os outros escolham por mim ou façam por mim. Então, a que ponto talvez que Maria seja irresponsável ou tenha irresponsabilidade emocional. Porém, tirando Maria de lado, quando o Doté joga, um exemplo, Doté está vendo lá um 6 por 4 por 10. Olha, Maria, vê lá, um 6, 4 e 10. Olha, Maria, você tem aqui um excesso de funções, você também se nomenclatura dona do tudo, e o 4 diz que você está estafada. Você pode não alimentar o crescimento pela seguinte questão, estou estafada, abraçando tudo além do que é meu, você pode se prejudicar. Porém, 6, 4 e 10, um exemplo lúdico, dizendo para Maria, são as nossas formas arrogantes. Eu tenho força, fulano tem que ter força. Eu tenho inteligência, fulano tem que ter inteligência. Ninguém é obrigado a ter o que você tem pelo simples fato de você achar que da forma com a qual você age é certo. Isso é egocentrismo, isso é narcisismo. Então, talvez Maria fez um comentário com o João sobre o jogo. João já não gostava da Lúcia. Ou João acha que Lúcia impede que ele fique com Maria. Então, João pega automaticamente e joga uma fofoca utilizando o assunto que Maria contou e que Doté jogou
para se livrar de Lúcia. Lúcia se dói, não consegue falar com Maria, porque Maria negou ela, não se defende contra João, porque ela não tem encorajamento, projeta no doté. E aí, nisso, gente, se sentimentos são verdade, se tornam bons caminhos, e você crê no sentimento e é verdade, você bate em cima, o quanto que essa pessoa não vai ir procurar um outro zelador e falar, eu estou querendo fazer um jogo, porque por causa de um pai de santo que ele falou, a minha amiga deixou de falar comigo. Aí o outro pai de santo abre o jogo, o pai de santo enxerga 4 por 8 por 5, 5 por 8 por 7, se ele enxerga 8 por 9 por 4, se telepaticamente eu entendo que a culpa que eu estou sofrendo, rejeição, é daquele zelador, o jogo vai dizer que sim, porque a telepatia espiritual leva a que isso seja acontecido. Só que aí vem uma coisa muito problemática. Se a gente não começar a utilizar de outros métodos para poder entender que o outro chega na nossa mesa de jogo ou na nossa vida com as suas frustrações e quer transferi-las, a gente vai se arrebentar. E aí eu voltei a falar com Lúcia, né, que é o personagem primordial, foi o personagem que me procurou, e disse a Lúcia, o quanto de baixa resistência à frustração você tem. Estou andando, tropecei. Nossa, o que eu fiz para ser castigado? Opa, eu posso tropeçar, é normativo. Eu tropecei porque eu distraí a cabeça, estou pensando num assunto, meu pé não coordenou, me deu uma cãibra. Quando alguém precisa colocar títulos sobre erros, é baixa resistência à frustração. É uma pessoa normativa, que ela não consegue se localizar normativamente o que vai acontecer. Sou amiga de Maria, eu sou Lúcia. Maria me abandona, me rejeita. É o direito de Maria não estar comigo. Eu vou buscar meus erros. Não posso deslocar a vontade de Maria para sair de mim. Nossa, eu não aceito que Maria me deixe. Eu vou até Maria e converso, mas primordialmente eu respeito a vontade de Maria. Se Maria não quer estar mais comigo, em algum fator eu sou desinteressante ou os meus comportamentos viram um espelho para Maria. Maria está enxergando em Lúcia os seus comportamentos, então ela aborta a Lúcia, que também é projetivo. Muita gente que tem muita guerra, muita briga, muito desconforto, é muito normal acontecer entre mães e filhos, filhos e pais, são quando nós identificamos no outro todas as inqualidades que são nossas. Inqualidades, né, entre aspas. Então, doeu, pega aqueceu. Já diz o ditado popular que está aí pela internet, não é meu, não foi eu que criei. Doeu, pega aqueceu. Nossa, como está me doendo aquele cara musculoso ali tomando um sorvete sem trabalhar. Aí eu começo a projetar. Vagabundo, filho da mãe, deve ser cafetão. Deve ser garoto de programa, deve ser usuário de droga. Olha quanto ódio eu estou dispersando quando a verdade da imagem é: queria ter aquele corpo, não tem aquela genética, não posso ser assim, eu odeio, porque ele me lembra a pessoa que eu quero ser. Estou vendo um outro mais gordinho ali, trabalhador, gordo pilantra, quer aparecer, gordo safado. Tudo que eu projeto, gente, de onde está saindo? A projeção, ela sempre sai da gente. E é o mecanismo de defesa do ego que mais dói. Para quem o comete, para quem está vivendo ele e para os outros ao redor. Porque junto com o mecanismo de defesa da projeção, gente, a já está bem complicada. Junto com o mecanismo de defesa da projeção veio o vitimismo. E o vitimismo vai levar à sabotagem. E a sabotagem vai levar você ao sistema deprimido de vida. Bem, eu queria dividir com vocês um pouco desse conhecimento, aproveitando essa oportunidade, usando a Índia como exemplo. Vocês estão aqui, A Índia é a sua punção interna. Olha a cara dela, talvez longínqua, a cara dela dispersa, ou a cara dela de deboche ou de questionamento. É isso que você vê na mente quando o outro faz algo que não te agrada. Mas quando o outro faz algo que não te agrada, você tem que ver se você é narciso, se você é egocêntrico, e se você não aceita as normatividades da vida. Se você não aceita, nossa, Maria parou de falar comigo porque é culpa da Rosa. Rosa envenenou ela contra mim. Poxa, é menos doloroso para mim jogar no fiofó da Rosa do que entender que talvez eu fiz algo que desagradou Maria. Acontece isso muito em namoros. Nossa, eu fui trocada por aquela
vagabunda, por aquela mulher fácil, aquela menina liberou que eu não liberei com mais tempo. Muito mais interessante é projetar naquela mulher o ódio e o erro do que entender que você foi trocado. E nessa brincadeira da conversa com a Lúcia, que ela me contava todo o derredor com a Maria, eu perguntei à Lúcia o quanto das memórias transtornadas de abandono que ela estava trazendo naquele momento. Porque fora o mecanismo de defesa da projeção, eu identifiquei da regressão. Dói na Lúcia, sendo uma mulher com 13 na sua subnumerologia, assim mesmada, isolada, triste, vitimista. Dói na Lúcia entender que mais uma pessoa a abandonou. Cada pessoa que a abandona deixa de legitimar para a Lúcia a pessoa que ela é. E aí eu perguntei para a Lúcia se ela conhecia o sistema de transtornos de neurose de abandono. Porque nós temos 3 caminhos na neurose de abandono. Nós temos a resignação, a fuga e a hipercompensação. Já falei isso lá atrás. Então vamos lá. A Lúcia vem sendo abandonada. Ela resigna. Ai, dane-se, todo mundo me abandona, todo mundo gosta de mim, vou tocar a vida e tchau e benção. Quando a Lúcia acha alguém que vai dar atenção para ela, ela pensa, não, eu sou abandonada, eu vou fugir. Porque se eu ficar com essa pessoa perto de mim, uma hora ela vai abandonar, vai doer demais. E o terceiro caminho é hipercompensação. Lúcia, quando acha Maria, quer que Maria cubra ela de carinho, de atenção dela, todos os méritos, reconheça, levante ela, conduza, ela hipercompensa. Só que na hipercompensação, às vezes Maria não vai aguentar esse peso, Maria escapole. Aí Lúcia fica da seguinte forma pensando, nossa, mais uma vez fui abandonada. Estou fazendo alguma coisa errada? Não, eu tenho que buscar, a culpa é do quadro. Maria, olhando para o quadro, tirou a atenção da Lúcia. Lúcia fica com ódio, fica com ira. Lúcia vai atacar o quadro. Quando Lúcia destrói o quadro, Maria estava vendo o quadro, Maria vira visão para a parede. Lúcia vai destruir a parede. Esse é o mecanismo de defesa de projeção. Por consequência, deslocamento. Lúcia está acostumada a toda a raiva que ela passa, ela desloca. Ela passa a raiva, ela é contrariada, ela desloca em alguém. Aquele alguém desloca em outro. O outro desloca em outro, sempre chega em alguém. Então, gente, os mecanismos de defesa do ego, eles são constituídos como uma forma mais sutil da gente não passar tanto sofrimento. Um exemplo, quando Freud explica que o nosso id, imagina que eu sou um iceberg, para baixo tem tudo isso, para cima vocês estão vendo só isso, então está vindo aqui o navio, eu vou desviar só da cabeça, mas ele esquece que aqui embaixo tem o corpo. O nosso mecanismo de defesa, nossa composição topográfica, nossa tríade sagrada, o ego é a pessoa que nós somos, que está vivendo, conversando, comendo e falando. O nosso id, ele é como se fosse um cavalo indomado. O cavalo tem punção de vida e morte, só que ele pensa, vou morrer ou viver, comer, não passar calor. O id, ele exige, ele pede, ele diz através do instinto animal o que você tem que ser. Animal não tem pudor, ele quer comer, ele mata o cervo. Ele não pensa que o cervo é dócil. Aí vamos lá, o nosso cavalo, nosso id diz, estou com fome. O ego fala, preciso comer, estou vendo um bolo. O superego, ele é constituído das nossas formações emocionais e familiares. Eu postei um vídeo ontem sobre um rapaz que pega uma lata de lixo e joga na cabeça de um professor. Ali ele está replicando o que ele aprendeu em casa. Se o superego, se a punção dele familiar não trouxe para ele boa conduta, moral e virtude, ele não vai ter aquilo pelo professor. E se ele replica com o professor, está deslocando. Às vezes o pai e mãe se agredirem, aquele sentimento do eu no ego, o ego desloca e joga no professor, e agride o professor. Então o superego é a nossa punção, a nossa coleção de aprendizados e de coisas boas que aprendemos na sociedade. Então o superego diz assim, ô Doté, o id tá, tô com fome, o ego quer comer, tá vendo o bolo. O superego fala, ó Doté, esse bolo aí tem dono, alguém pode ter feito, você pode pegar ele? Trabalhe, faça um bolo, aprenda, compre o editar, vai, pega o bolo, come. Nesse momento, para o meu ego que está com fome e quer aquele desejo não doer,
eu jogo o primeiro mecanismo de defesa do ego, negação. Não posso comer o bolo, esse bolo vai me engordar. Jogo um outro mecanismo de ego muito interessante, projeção. Esse bolo está mal feito, está mal confeitado, está isso. Porque o mecanismo de defesa do ego, ele serve para lidar com as suas pulsões de desejos, entendeu? Quando elas não são favoráveis. E o superego, na linguagem muito clara, o ego, o id, que é a vontade, o capetinha que fala na sua cabeça, ele também tem pulsões necessárias, como não passe frio, se aqueça, se defenda. Porém, aquele é um cavalo, como Freud diz, né? Que o nosso id, nosso inconsciente é um cavalo. Nós somos a sela desse cavalo. E o superego é o cavaleiro. Não, minto. Na construção dessa frase aí com a Maria Silvia, a sela vai ser o superego e o ego é o cavaleiro. Então, o que acontece? Nessa tríade, que eu me deu embolada na cabeça, gente, perdão, estou falando com vocês, prestando atenção no cachorrinho. Nessa tríade, o muito complicado é entender que o id, a punção do inconsciente da Lúcia, visitou ela lá atrás, quando ela sofreu, quando ela foi transtornada, quando ela foi rejeitada. Ela trouxe isso para frente. Trazendo isso para frente, o id dela falou, tenha atenção. O ego começou a doer. O ego, como é que eu vou ter atenção? Não consigo. O superego falou para ela, olha, talvez você não tenha atenção porque você não mereça. Ela já criou um mecanismo de defesa do ego, para o ego não sofrer, dizendo, projete sobre alguém. É esse resumo de tudo que eu tinha para falar para vocês, dividindo com vocês essa experiência e mostrando para vocês que se a gente não se antenar para coisas interessantes como esses conhecimentos, a gente vai estar fazendo do mundo espiritual um mundo extremamente complicado, porque toda vez que eu dou a alguém o que ele espera receber, eu estou legitimando. Se eu, nesse momento que eu ouvi de Lúcia a história, eu ligasse para Maria para questionar o porquê que Maria falou do meu nome, eu estava legitimando o ódio da Lúcia, deslocando para Maria fazer o quê? Entrar em contato com Lúcia, o que Lúcia quer, porque Lúcia está reclamando que Maria não fala com ela. Então ela não tem coragem de falar, Maria, o que te incomoda? E Maria fala, você. Lúcia vai, joga no Doté joga na Maria, Maria vai e fala, por que você ligou para o Doté? Eu não quero falar com você. Mas olha, fulano é ruim, Beltrano falou, para quanta gente Lúcia está jogando. Quando o foco de Lúcia é perguntar, o que te desagrada na minha pessoa? E Maria dizer, isso, isso e isso. Lúcia buscar corrigir, Maria buscar entender e elas voltarem. Daí vem a amizade. Agora, se a amizade se abalou e se desfez, motivos anteriores já haviam. A mesma fórmula é dada para com a tão falada palavra amarração. Eu estou querendo ser amado. Márcio me manda embora. Eu projeto, é culpa do quadro, é culpa do Doté, é culpa da parede. Quando o Márcio desvia a visão dessa pessoa fica incomodada. Primeiro mecanismo de ego que ela vai usar, deslocamento, deslocar a raiva dela para outras. É a vagabunda, é o pilantra, é quem não presta, é fulano. Ela nunca vai entender, dói menos para essa pessoa. Entender que ela foi deixada porque a outra não presta. É muito mais fácil projetar a dor. Então, o mecanismo de defesa do ego chamado projeção. Tudo que eu digo do outro, eu me torno réu confesso. Eu vejo muito isso no barracão às vezes, os irmãos de santo não se entendendo, por mais que a gente tente educar, o irmão chega, não quero falar com fulano, fulano não é chato, fulano não presta, fulano não me desce a garganta. O quanto que fulano parece com você, o quanto que fulano queria ser o que você é e você não consegue, o quanto que fulano está fazendo coisas que você não faz. Então, quando eu projeto sobre o fulano, eu estou falando mais de mim ou reconhecendo coisas que me dão ódio. Fulana é negra, tem o cabelo ótimo. Eu sou negra, tenho o cabelo ruim. Fulana é metida. Ela é metida por quê? Porque te doeu no seu ego que o cabelo dela é melhor que o seu. Mas você chegou mais fácil perguntar, ô irmã, como é que você cuidou do seu cabelo? Chega um irmão novo na roça. Ele quer participar, ele quer comutar, ele quer fazer, ele quer estar em tudo para poder ser incluído, está buscando inclusão. Os outros irmãos,
fulano tem cara de não sei o que, não suporto fulano. Será que você não suporta fulano porque fulano está mostrando necessidade de inclusão, a mesma necessidade de carência que você tem? Às vezes a inclusão do fulano é a sua carência. Então, gente, em tudo que nós devemos falar, e isso não é para o outro não, nossa lá, olha, o até me falou sobre a projeção, eu vi minha mãe metendo pau na minha tia, ela está projetando. Não é para identificar no outro, porque também se eu identifico que minha mãe está metendo pau na minha tia e acha que ele é projeção, na verdade eu sou igual à minha mãe, eu tenho identificação. E um dos mecanismos mais complicados também de defesa do ego é a introdução e introjeção. Introduzir, identificar e introjetar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É um tema muito vasto, é um tema muito grandioso. Infelizmente hoje as coisas vêm cortando, só ler, tentar ler o que vocês escreveram aqui. Oi Jennifer, obrigado, Colofé, meu amor. Benção Pai Francisco Chagas. Gente, eu não consegui ler o que vocês escreveram, até porque quando eu comecei a fazer lives, eu tinha um costume, Colofé, Serginho, eu tinha um costume de só falar por falar. Eu não tinha costume de ouvir vocês, ver vocês escrevendo, até porque eu perdi a atenção, eu tirava esse rol de frases aqui, né, de respostas e perguntas. Então, na verdade, ô Jennifer, isso é muito legal. Quando você me diz uma frase, pô, Doté, tô aproveitando e aprendendo alguma coisa, já é introdução e introjeção. Identificação e introjeção. Você identificou no Doté coisas que o Doté está falando que são interessantes. Doté fala essas coisas, o Doté também identificou na doutora Lúcia Galvão, doutora Kedma, e entre outros, eu identifiquei uma coisa que eu gostei e eu quero introduzir isso na minha vida. Então, o fator de ouvir, salientar, elogiar, é o sinal de sinalizar que talvez você tenha as mesmas qualidades de dar conselho. Talvez você tenha as mesmas qualidades de vontade de aprender. Então é legal, é isso que nos torna somente um. Obrigadão pelo elogio, tá, Jennifer? Então, gente, para a gente resumir o modo da questão toda, muito importante de toda essa live, não é você começar a apontar e falar, ia lá, eu vi a Dofonitinha falando mal da Dofona, ela tá fazendo projeção. Porque nem sempre também é projeção, às vezes é verdade. Aí já é sincericídio, entendeu? Você é porca, já é sincericídio. Tem que tomar cuidado porque às vezes o outro está se acometendo de alguma coisa buscando liderança. Tem pessoas que elas são sublimadas ou submissas. Elas precisam que o outro direcionem elas. Às vezes a pessoa pode ter um grau de autismo. Ou ir por aí a coisa vai. Um grande exemplo da percepção de tudo isso casa de santo é igual família, né? Quando eu busco a casa de santo, eu busco para completar coisas que eu não tenho. E automaticamente, quando eu lá identifico o que eu quero introduzir e introjetar aquilo na minha vida. Só que quando eu chego na casa de santo, eu chego com defeitos constituídos e chego com qualidades constituídas. O quanto que os que estão lá dentro não querem competir, porque... E não é competição a palavra certa, o irmãozinho de santo chegou como qualquer lugar, está no emprego novo, chega fazendo, acontecendo, aquele outro irmão já não quer fazer muito, começa a atacar, preciso tirar ele daqui, porque enquanto ele estiver aqui, o meu foco sai. Então, melhor que me enxerguem da forma que eu faço, do que outro lembrar que eu poderia fazer mais e me lembrar que eu não estou fazendo, isso também é no ramo profissional. Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma perguntinha, larga aí embaixo, quando eu acabo os vídeos eu vou ler. E, em geral, vou tentar pegar e emendar as duas lives, porque é muito interessante que elas sejam contínuas aí, mas infelizmente hoje, devido ao tempo chuvoso, a energia oscila, a internet também oscila. Beijo, Colofé, Mucuyu, Mutumbá, Orei, Mojuba, e que a gente possa, de certa forma, não agir como Lúcia, não agir como Maria, não agir como Doté, não agir como João, e que a gente possa... Antes de falar, filtrar. Talvez antes de falar, filtrando, eu identifique se aquilo é legal para ser falado, para ser ouvido ou para ser vivido. Beijão e até um próximo encontro, gente.